Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo de psicologia e como eu já prometi em um vídeo anterior, hoje eu vou estar falando sobre formas de aumentar o nível cognitivo. Então, quais são as formas possíveis de você estar melhorando o seu nível cognitivo e o seu desempenho em pensamentos, em memória, em outros aspectos. Eu já gravei um vídeo e para quem for do interesse acessa no canal aí e esteja assistindo o vídeo onde eu falo sobre desenvolvimento infantil, sobre brinquedos que auxiliam no desenvolvimento cognitivo infantil. E agora eu vou estar fazendo esse vídeo um pouco mais direcionado para o público adulto, falando sobre os tipos de exercícios diários e de atividades que podem estar melhorando o nível cognitivo nosso como adultos. Obviamente, todas as situações aqui que eu vou estar relatando são situações possíveis, não necessariamente que sejam totalmente efetivas para todos os indivíduos. Então, para alguns indivíduos pode ser que surta um efeito melhor do que para outros, e obviamente nem todas as atividades que eu vou estar relatando são do apreço de todo mundo realizar, mas você realizar algumas delas já ajuda em alguma coisa. Obviamente, quanto mais delas você realizar, mais efetivo será o seu resultado e maior será a sua melhora cognitiva a partir desses exercícios, dessas atitudes. Então, em princípio, uma das atitudes assim mais simples que nos ajuda muito no desenvolvimento cognitivo e inclusive comprovadamente através de alguns experimentos de determinados pesquisadores da área de psicologia, foi descoberto que inclusive essa atividade ela pode retardar o desenvolvimento de Alzheimer em até 10 anos para aquelas pessoas que desenvolvem Alzheimer por questões genéticas. Então, quem tem uma propensão a desenvolver Alzheimer, com essa atividade pode estar retardando o desenvolvimento do Alzheimer em até 10 anos. Considerando que o Alzheimer é uma doença que costuma aparecer mais durante a idade já mais avançada, aí a partir dos seus 60 anos, 10 anos são bem significativos. Considerando que se a pessoa fosse ter Alzheimer com 60 anos, ela vai tender a ter com 70. Então ela já vai ter aproveitado 10 anos a mais. Para alguém que está com 60 anos, 10 anos a mais é bastante coisa. Além do mais, muitas vezes se ela ia desenvolver Alzheimer próximo da morte, pode ser que ela morra, tenha uma vida saudável até o final sem o desenvolvimento da doença. Essa atitude simples, porém nem tão fácil, eu pessoalmente devo confessar que para mim é uma extrema dificuldade, é a atitude de falar 2 línguas. E olha, realmente eu precisaria ter aí ao menos a decência de estar aprendendo inglês, mas realmente é uma dificuldade extrema para mim. Eu tenho muita dificuldade em estar aprendendo uma nova língua. Demorei até para falar o português, né? Que dirá tá falando uma língua estrangeira, mas já foi feito pesquisas, realizou-se pesquisas na área de psicologia a respeito, já se chegou a resultados. Eu não vou estar referenciando aqui quais são as pesquisas, mas para quem quiser saber, basta digitar no Google. Hoje o Google acha tudo muito fácil. Nós temos também as bases de dados de artigos e trabalhos acadêmicos, científicos aí da Cielo, o Google Acadêmico, entre outros aí que tem disponível vários artigos científicos. Então basta estar pesquisando aí para estar encontrando essas pesquisas e esses trabalhos que trazem essa comprovação de que o ato de falar 2 línguas melhora o raciocínio, melhora a memória e evita o desenvolvimento de Alzheimer que seja motivado por motivos genéticos. Então, falar 2 línguas, por que ela melhora a cognição do indivíduo, do ser humano? Porque quando você fala 2 línguas, e isso entenda-se falar ativamente, ou seja, não é saber 2 línguas, é falar mesmo. É utilizá-la com frequência, no mínimo uma vez por semana, estar utilizando a segunda língua e não a sua materna. Porque simplesmente saber não resolve nada. É necessário que se faça uso dela. Porque quando você faz uso de uma língua estrangeira, automaticamente você tem
força exercida psiquicamente bem intensa, por mais que não pareça, é bem complicado para o nosso cérebro estar inibindo a sua língua materna, que seria a natural dele estar falando, e estar puxando as informações da língua que você deseja falar, que é a estrangeira. Essa atividade demanda um esforço bem grande do cérebro. E aí você tem aquela questão até que muitos brincam, né, que pensar muito da dor de cabeça. Essa dor de cabeça, geralmente as pessoas sentem forçar o cérebro, é justamente porque você está exercitando ele. Então esse ato de exercitar o cérebro tende a aumentar a sua capacidade racional, tende a aumentar a sua capacidade de memorização, tende a aumentar várias situações. Aí nós temos uma coisa bem interessante com a linguagem, por exemplo, com a questão dos japoneses, que os japoneses são muito conhecidos por ter um nível cognitivo bem acima da média mundial. Por que se pode atribuir esse desenvolvimento cognitivo deles? Além de vários outros fatores, de jogos deles incentivarem muito a cognição, de terem muitas outras questões, mas também a língua japonesa em si, ela já praticamente é formada por duas línguas diferentes. Porque se tem uma língua alfabética, que é o caso como a nossa, do A, B, C, que vai até são 26 letras, eles também têm um alfabeto, porém com símbolos, que se assemelha a esse nosso alfabeto, e eles têm um segundo alfabeto, que é com símbolos que designam palavras e não letras, e esse alfabeto possui, creio, vou estar chutando, então não é um valor exato, em torno de 4.000 símbolos aí para simbolizar palavras. Seria necessário estar pesquisando bem para estar tendo esse dado com precisão. Então, se formos analisar que eles já usam dois alfabetos na sua construção social natural, isso já pode ser um fator altamente influenciante para a sua capacidade cognitiva. Aí nós temos outras atividades que também incentivam a capacidade cognitiva, que já é conhecida de todos. Ler. Por que o ato de ler, no caso, ele incentiva muito mais o desenvolvimento cognitivo do que assistir, por exemplo, a algo? O ato de assistir é algo mais mastigado. Então, como eu estou aqui, vocês estão tendo a minha imagem, estão ouvindo o meu discurso, então vocês estão tendo acesso a tudo mais mastigado, tudo já prontinho. Quando você lê, não. Quando você lê, você tem que ler, isso já demanda um esforço, você tem que formar a imagem das palavras na tua cabeça para entender o que você está lendo, e você tem que ainda formar as imagens do que você está lendo. Então, se eu estou lendo sobre uma história, eu vou formar a imagem do personagem dessa história, eu vou formar a imagem do cenário onde essa história está acontecendo. Tudo isso demanda um esforço do cérebro. Então, tudo que força o teu cérebro faz com que ele se torne mais ativo e com que você fique mais inteligente, ou seja, desenvolva o seu nível cognitivo de maneira superior. Prova disso é que quem estuda, evidentemente, tem um nível intelectual muito superior a quem realiza trabalhos braçais, por exemplo, e não aqui falando que um seja melhor do que o outro, mas é uma questão simplesmente de lógica. A pessoa que realiza trabalhos braçais e não estuda também, porque aí também é uma questão de que se ele estudar também ele vai ser um estudante, então não se aplica nesse caso. Mas a pessoa que ela só realiza trabalhos braçais, ela vai desenvolver uma força física muito grande, mas se ela não estuda, não lê, ela não vai desenvolver o nível cognitivo. E quem estuda muito tende a desenvolver alto nível cognitivo, porém perde também a resistência física e se não praticar exercícios. Mas enfim, por que quem estuda tende a ter esse nível cognitivo mais alto? Justamente porque está constantemente forçando o seu cérebro. Então o cérebro ele não fica parado, automaticamente ele não fica preguiçoso, ele sempre está sendo forçado, ele sempre está sendo estimulado, e isso faz com que ele desenvolva cada vez mais e cada vez melhor. Então todas as atividades que forçam o cérebro e que demandam uma capacidade racional maior, tendem a desenvolver um nível intelectual superior. Obviamente aí temos questões como o fato de que existem várias atividades direcionadas a isso, porém nem todas são do nosso agrado. Como eu disse, eu pessoalmente tenho dificuldade com a questão de linguagem, por mais que eu saiba que é bom aprender duas línguas, isso favorece o nível cognitivo, eu não consigo.
mas eu consigo realizar outras atividades, como a leitura, por exemplo, que estimula também o nível cognitivo. Nós temos outras questões que estimulam o nível cognitivo, como por exemplo o próprio jogo de xadrez, que eu trouxe no vídeo onde eu falo sobre o desenvolvimento cognitivo da criança. Então o jogo de xadrez, não só no desenvolvimento da criança, como no próprio adulto, ele exerce um fator bastante importante e relevante em relação à questão cognitiva, porque ele força o nosso cérebro. Não tudo que força o nosso cérebro ele tende a fazer com que nós nos desenvolvamos mais na questão cognitiva. Então, falar duas línguas, ler, praticar jogos como o xadrez, praticar outras atividades como, por exemplo, a realização de cálculos. Então, uma pessoa que trabalha com contabilidade de uma empresa, por exemplo, ela geralmente tem um nível cognitivo bem razoável, justamente porque ela sempre está exercitando esse nível cognitivo. E aí também devemos lembrar que esse desenvolvimento cognitivo ele é direcionado. Então é aquela velha questão, a pessoa que é um gênio na área de medicina pode ser uma completa topeira na área de mecânica. Então também temos que ter essa noção de que cada atividade que você realiza ela vai estar desenvolvendo o teu nível cognitivo em certos aspectos, mas não vai estar desenvolvendo em outros. Então, por exemplo, se eu leio muito a respeito de uma determinada área científica, eu vou saber muito a respeito de cada determinada área científica, mas eu não vou saber a respeito das outras. Porém, é necessário também acrescentar aqui que quando você tem um nível cognitivo desenvolvido, por mais que ele seja direcionado a uma área, se você tiver interesse e empenho, você tem grande facilidade de aprender sobre a outra área. Não ocorre o mesmo quando você não estuda nenhuma área. Então, alguém que já estuda uma determinada área, que já realiza estudos em determinado assunto, mesmo que essa pessoa vá estudar uma coisa que não tem nada a ver com o que ela estuda, a facilidade dela em aprender sobre essa coisa vai ser muito maior, porque ela já tem um nível cognitivo razoavelmente desenvolvido, diferente de uma pessoa que não estuda, que qualquer área que ela vai estudar, mesmo que seja de apreço dela, ela vai encontrar dificuldades. O que mais nós podemos estar trazendo? Existem vários outros jogos, aí os japoneses são realmente campeões nessa questão, eles têm muitos jogos que incentivam essa questão cognitiva. Debates, por exemplo, você conversar com uma pessoa acerca de assuntos intelectualmente razoáveis, aí também estão incentivando o desenvolvimento cognitivo. Você realizar atividades como, por exemplo, a própria questão de assistir, como eu disse, ela é inferior em desenvolvimento cognitivo do que o ler. Porém, como nós encontramos maior facilidade muitas vezes em estar assistindo vídeos ao invés de estar lendo livros, você assistir vídeos a respeito de determinadas áreas, vídeos instrutivos, vídeos educacionais, agora puxando bastante para o meu lado mesmo, vídeos como esse que estamos realizando nesse momento, também tende a você desenvolver um nível cognitivo maior. Por quê? Porque você absorve informações durante este vídeo a respeito de coisas que são úteis no teu dia a dia, porque você pensa acerca do que eu estou falando, então isso também ajuda a forçar o seu nível cognitivo, o que ajuda a desenvolver também. E diferente, por exemplo, de quando você assiste um determinado filme que não traz informação nenhuma, ou quando assiste novelas que são um acumulado de informações inúteis e que acabam até gerando inclusive uma lerdeza no pensamento e sendo altamente danosos para a questão cognitiva. Então, se é para assistir, no caso não há um empenho tão grande em ler, ao menos seja assistindo coisas úteis e coisas que realmente demandem um desenvolvimento cognitivo. Aí nós temos outras atividades, como por exemplo a escrita, também é algo que desenvolve nível cognitivo, porque também você precisa, para escrever, formar uma cadeia de palavras, você precisa formar o texto na sua mente para colocá-lo no papel, e isso faz com que você force e exercite o teu cérebro. Nós temos a pintura, o desenho, que por mais que não pareça, eles também demandam, principalmente se você vai replicar um quadro ou replicar uma imagem, você precisa se concentrar muito e forçar muito a parte imagética do teu cérebro para você realmente conseguir capturar aquela imagem e reproduzir ela na tela ou no papel. Então também, por mais que não pareça, não tem texto no quadro, no desenho não tem texto, não tem letras, como que isso força o cérebro para desenhar?
Na verdade, você capturar letras, no meu entendimento, e ao menos a partir da minha forma de cognição, é muito mais fácil você decorar um texto e capturar letras do que você decorar uma imagem. Porque realmente você gravar uma imagem com todos os seus detalhezinhos é uma coisa dificílima. Então, sim, a produção de quadros, desenhos também incentiva o desenvolvimento do nível cognitivo em questões aí bem altas. A maioria, eu vou me limitar por aqui em citar exemplos, mas a maioria de todos os jogos e atividades que forcem o teu raciocínio, que demandem estratégias, que demandem uma cadeia de pensamentos, elas tendem a aumentar o desenvolvimento do teu nível cognitivo. Então, como eu disse, não é uma coisa que nós tenhamos sempre tanto empenho em fazer, mas realizar pelo menos uma dessas atividades já ajuda em alguma coisa, e obviamente quanto mais delas você realizar, mais desenvolvimento cognitivo você vai ter. É necessário também se lembrar, e deixar bem evidente aqui, que o teu cérebro comanda um corpo e está presente dentro de um corpo. Então você também só incentivar o teu nível cognitivo e não praticar nenhuma atividade física que exercite o seu corpo também não é de apreço e não vai ajudar em tanto. Inclusive pode gerar muitos danos, muitos prejuízos à saúde. Então é bastante importante também que esteja exercitando o corpo também, não somente a mente. Agradeço a atenção de todos, espero que esse vídeo tenha sido útil. Busquem fazer mais, realizar mais atividades aí que exercitem o cérebro de vocês e estejam aí realizando pelo menos uma atividade desse gênero, estejam também cuidando obviamente do restante do corpo, que é necessário. Então também procurem praticar aí um exercício físico aí de uma caminhada, um jogo de bola, alguma coisa que movimente o teu corpo e que mantenha uma saúde. Assim como o corpo com excesso de exercício pode distender músculo, pode gerar problemas, o excesso também de forçar o cérebro também pode. Então, sem esculhambação, sentiu que realmente está cansado, está no limite, abandona, vai relaxar, vai descansar. Então não adianta também tentar se matar de ler, por exemplo, 2 livros por dia, porque do segundo você não vai aproveitar nada. Então é necessário também se entender que o teu cérebro ele tem um limite que ele aguenta sem estar super explorado. A partir de um determinado limite, ele está cansado demais, ele já não realiza a atividade com eficiência. Então, se exercitem, exercitem também o cérebro, que é um órgão que a maioria esquece. Todo mundo exercita o braço, exercita a perna, bicicleta para a perna, esteira para a perna, levantamento de peso para os braços, e o cérebro todo mundo esquece de exercitar, e é extremamente importante também estar se exercitando e estar realizando atividades que desenvolvam o nosso nível cognitivo. Obrigado a todos pela atenção, se inscrevam no canal para receber as novidades, cliquem em gostei aí no vídeo e estejam atentos aos novos vídeos que eu estarei postando. Até um próximo vídeo.